sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Muito obrigada por estar comigo em mais um dia. Bom, eu estou aqui hoje com a Vânia. Ei, Vânia, tudo bem? E ela vai nos ajudar nessa aula. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e na aula de hoje nós vamos ver o tema Saúde. Essa aula vocês encontram lá na terceira semana do PET 3 do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula nós iremos então interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na análise de indicadores, comparando os indicadores de saúde. Vocês sabem o que é um indicador de saúde? Vocês sabem, por exemplo, dizer como que anda a saúde da sua comunidade, do seu município? Se você não sabe, com a aula de hoje e a próxima aula vocês vão entender melhor como funcionam esses indicadores, o que quer dizer isso pra gente e como isso é gerido dentro da nossa sociedade, tá? Então essas aulas nós vamos trabalhar conceitos. Na aula de hoje, especificamente, eu trouxe alguns conceitos básicos que vão permitir vocês com que tenham um maior conhecimento, um melhor conhecimento sobre a área da saúde, Para começar, o conceito básico do que é saúde. Você sabe se você está saudável? Você sabe o que significa ter saúde? Para dizer se estar ou não saudável? Pois não. Saúde, vários autores vão determinar o termo saúde de diferentes formas, mas eu trouxe hoje para vocês, que saúde é o que se define não somente com a ausência da doença, então não precisa necessariamente estar só com ausência de determinada patologia, mas a pessoa tem que gozar de estado de saúde, seja ele físico, seja mental, seja social. Então, a população, para ela se sentir saudável, ela precisa ter esse espírito, São 3 pilares básicos. Esse estado de saúde envolve a saúde física, se você está com corpo físico saudável, a sua saúde mental, se você está com as atividades mentais e como você consegue obter uma saúde mental, e por fim, a saúde social, que também interfere no estado de saúde de uma pessoa. Então, começando aí por saúde física, o que seria ter, essa saúde física? O que a gente precisa apresentar para considerar que eu sou saudável fisicamente? Então, a saúde física é a dimensão mais básica do bem-estar físico, do ser humano. É representado por um corpo em pleno funcionamento, um corpo funcionando em equilíbrio, bem. E para que eu tenha, um estado de saúde bom, para que eu goze de um estado de saúde bom, eu preciso de ter, por exemplo, uma alimentação saudável, acompanhada de nutrientes, acompanhada de verduras, frutas, que vai me ajudar a manter o meu equilíbrio interno. Além disso, um dos fatores que contribuem não somente para a saúde física, mas para as demais também, é a prática da atividade física. Se eu parar para pensar, hoje eu não estou tão saudável assim, porque eu não estou em dia com as minhas atividades físicas, Elas não estão regulares. Eu acredito que vocês aí em casa devem estar também pensando a mesma coisa que eu. Outra coisa que é muito importante, um fator que é determinante, é dormir bem. Quando você dorme bem, você mantém um equilíbrio interno também. É outra coisa que eu acho que está em falta para mim, dormir tão bem assim. Mas vamos lá. E saúde mental? O que quer dizer ter saúde mental? O que a gente precisa ter? O que significa essa palavra, saúde mental? Então, está ligado à sua mente, ao seu estado emocional. Então, a saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que coordena a saúde em todo o mundo, ela é dita como um bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperando-se do estresse rotineiro. Então, se você passa por momentos de estresse e sabe lidar com eles, você está em um ambiente saudável mentalmente. Além disso, você
deve ser, né, produtivo e contribuir com a sua comunidade. Para que a gente consiga obter, né, e manter uma saúde mental em dia, você deve principalmente entender as adversidades da vida. O que isso significa? Significa que nem todos os dias você vai estar 100% feliz. Isso é normal, acontece. Nem todos os dias você vai estar 100% satisfeito. Um dia ou outro você vai ter alterações do seu humor, do seu dia a dia ali, vai ter essa alteração. E saber lidar com essas adversidades, com os desafios que a vida enfrenta, é manter uma saúde mental em dia. Estar bem consigo mesmo. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu me aceito do jeito que eu sou e vivo isso em sociedade, se eu consigo viver bem em uma sociedade, também ajuda a manter o estado de saúde mental. Por fim, reconhecer os seus limites. Isso é fundamental. Você precisa entender até onde você pode ir e até onde você deixa o próximo chegar. Porque quando você entende, né, qual é o seu caminho, o que você deve fazer e como a pessoa pode chegar e atuar, olha, fulano, eu não gostei da forma como você falou. Se a crítica, né, principalmente quando ela for construtiva, tudo ok se você está aceitando dentro dos seus limites, mas passou dos seus limites, você começa a gerar estresses emocionais. Bom, por fim, superar esses desafios que a vida enfrenta, que a vida nos passa, né, e que nós temos que enfrentar nos nossos dia a dia, sejam elas agradáveis ou não. Por último, nós temos a saúde social. O que é ter, né? O que é ser saudável socialmente? Então, a saúde social diz respeito à manutenção das relações saudáveis entre amigos, entre família, entre comunidade, sociedade. É você se dar, saber viver em comunidade, né? Não viver totalmente isolado, somente por si. Como que a gente consegue manter essa saúde social? Você vai manter uma rotina, ter uma quantidade saudável de trabalho, de estudo, no caso de vocês estudantes, né? Então, saber qual o tempo que eu tenho que dedicar para aquele estudo, para as minhas tarefas, né, de casa. Você que ajuda seus pais em casa também tem um limite aí, colocar uma rotina saudável. Praticar exercício físico. Novamente ele aparecendo aqui, né, gente? Então, a atividade física, ela vai ajudar a gente a manter corpo e mente saudável e também na vida social. E utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Não somente nos deixando levar com o fluxo. Bom, falei para vocês o que significa saúde, né? E saúde quer dizer que é o contrário de doença, né? Se eu não estou saudável, eu estou doente. Então, vamos lá. O conceito de doença é o seguinte: doença é qualquer alteração ou desvio do equilíbrio de uma pessoa, do ser humano, né, com o meio externo, com o meio ambiente. Então, se tiver um desequilíbrio interno no meu corpo, se eu tiver em desequilíbrio, eu vou estar doente. O que isso significa? Por exemplo, se eu estou em um momento com uma infecção de garganta, né, contraí uma bactéria e estou com infecção de garganta. Nesse momento, eu não estou saudável, porque o meu corpo não está no completo equilíbrio dele. Ele precisa ativar o sistema imune para trabalhar e combater aquela infecção. Então, eu estou nesse momento doente, ok? Eu não estou totalmente saudável. Então, as doenças podem ser manifestações e sinais de vários sintomas de determinadas doenças, né? Sendo elas, pode ser uma infecção, né, causada por um agente patogênico, um agente infeccioso, ou um desequilíbrio do próprio organismo. Se ela é provocada, por exemplo, por um agente infeccioso, aí você para e fala assim, mas o que é um agente infeccioso? O que seria um agente etiológico, por exemplo? Então, mais um conceito básico que eu trouxe para vocês. Agente infeccioso é um micro-organismo capaz de produzir infecção, né, ou uma doença. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, protozoário. Eu trouxe aqui uma imagem com vários deles, né? Fungos, vírus, bactérias, vermes e por aí vai. Esses agentes podem causar, então, transtornos na sua saúde. Bom,
nós temos outros conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de incidência e mortalidade. Esse termo incidência, gente, ele tem sido muito utilizado no último ano, né, pelos meios de comunicação. Como a gente está vivendo uma pandemia de um vírus, né, do coronavírus, então, esse termo tem sido muito utilizado. O que significa incidência, né? Incidência é uma medida da ocorrência de novos casos durante um determinado período de tempo sobre a população que está em risco. Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Se eu estiver falando de Covid-19, né? Qual população do Brasil está em risco de se infectar, de ficar doente? Toda a população. Né? Então, a incidência é sobre, quando eu vou calcular, eu calculo sobre toda a população do Brasil. Mas se eu estiver falando de uma outra doença, né? Por exemplo, câncer de colo de útero, a população que está em risco, né, de ter uma doença assim, já vai ser uma população mais restrita de um certo grupo, como as mulheres, né? Eu excluo os homens, porque estamos falando de uma doença uterina. Então, nesse caso, a incidência dessa doença vai ser sobre um grupo de população menor, né? Somente sobre as mulheres. E quando essa doença gera mortalidades, né? Ela é letal, ela chega a resultar em óbitos. Então, nós temos o outro termo que é referente à mortalidade. O que é mortalidade? É a medida, né, daquilo que das pessoas, o número de pessoas que se contaminaram, que tiveram um processo infeccioso, que vieram a óbito, né? E isso sempre levando em consideração um determinado período de tempo. Isso é a taxa de mortalidade. Trouxe para vocês terem noção aqui 2 gráficos que mostram a medida, por exemplo, de incidência. A incidência da Covid-19 no Brasil, desde o ano passado, em junho até julho deste ano, nós tivemos, né, vários picos. Nós tivemos picos aqui em julho, mais ou menos, do ano passado, que foi a primeira onda. Nós tivemos outros picos em dezembro, abril, que foi a segunda onda. Julho começou a crescer novamente, então isso são os novos casos que foram surgindo. É diferente, por exemplo, de prevalência, que considera não só os novos, mas também os casos. Então, essa doença é prevalente a partir do momento que você consegue levar em consideração os casos antigos e os novos. A incidência só leva em consideração aqueles casos que vêm surgindo. Já o número de óbitos, acompanhem comigo aqui. Nós tivemos, né, uma curva até bem diferente para a epidemiologia, que é a ciência que estuda esses números, por exemplo. Nós tivemos uma curva com um ápice prolongado. Isso não é tão comum quando a gente se trata de agentes infecciosos, né? Ao contrário, por exemplo, da curva que aconteceu aqui na segunda onda em abril. Ela declinou. E ela declinou por quê? Porque nós estávamos começando a ter um número maior de pessoas vacinadas, fazendo com que esse número de mortes, né, declinasse. Então, esses são 2 conceitos que eu gostaria que vocês guardassem aí. Outra palavra, outro conceito que também vem chamar a atenção e que muitas pessoas se perguntam ao longo das semanas, dos últimos anos, são esses 2 aqui, morbidade e comorbidade. O que quer dizer morbidade? É a pessoa ser acometida por uma doença, né? Ela pode ter pressão arterial, ela pode ter diabetes, ela pode ter, por exemplo, determinadas doenças em um grupo específico. Mas se eu tiver mais de uma doença, eu vou ter uma comorbidade, que é a associação de uma ou mais doenças em uma pessoa. Lembra lá daquela lista que foi passada para as pessoas que tinham comorbidade, elas tinham prioridade na fila da vacinação? Então, é por isso aqui, ó, porque elas possuem doenças no corpo, né, já pré-existentes, ok? Bom, mais conceitos para vocês.
Conceito de infecção e infestação. O que é infecção? A gente está falando sempre de Covid-19. O que é esse processo infeccioso? O que significa ter uma infecção? Então, a infecção é quando um organismo, um micro-organismo, penetra no corpo de um indivíduo e se multiplica. Ele reproduz ali, causando um distúrbio, né? Então, isso pode incluir vários micro-organismos. Podem ser também vírus, podem ser bactérias, fungos, protozoários, são vários os que podem causar uma infecção. O que é diferente, por exemplo, de uma infestação? No caso de infestação, a gente não tem a penetração do micro-organismo no corpo. A gente tem, por exemplo, multiplicação na superfície da pele, como pulgas, carrapatos, que se apropriam de um hospedeiro, né, de um indivíduo e causa um distúrbio ali, mas externamente, ok? Bom, outro conceito que eu acho que vocês devem ter se perguntado muito é anticorpo e antígeno. O que significa anticorpo e antígeno? Quando a gente fala de vacina, a gente pensa muito nesses dois termos, né? Então, o que significa um anticorpo e um antígeno? O anticorpo, pessoal, é uma substância que o nosso corpo produz, o nosso sistema imune produz para combater um determinado agente infeccioso, um determinado antígeno. Então, se eu tenho o meu corpo invadido por um micro-organismo, né, por antígenos, ele vai produzir, né, o meu corpo vai produzir, então, como consequência daquilo, os anticorpos, que são essas substâncias, são imunoglobulinas responsáveis por ajudar, num caso de um novo contato, a esse corpo eliminar mais rapidamente aquela infecção. E o antígeno nada mais é que substâncias que são produzidas de organismos, né, que após um certo tempo vai induzir a produção desses anticorpos. Bom, trouxe mais dois últimos conceitos hoje. Hoje a aula foi só de conceitos praticamente, né? Bom, epidemia e pandemia. Pandemia, vocês ouviram falar o tempo todo no último ano. Então, eu trouxe para vocês entenderem qual que é a diferença. Epidemia, pessoal, são números de casos que ultrapassam o esperado em uma determinada região por um determinado período. Exemplo, eu tenho um número esperado de casos de dengue todos os anos no Brasil, né? Passa o período de chuvas, onde os mosquitos da dengue, né, o Aedes aegypti, ele começa a se multiplicar, e aí, a partir daquilo, a gente começa a ter picos da doença. Aquilo não é uma epidemia, só vai ser uma epidemia a partir do momento que ele ultrapassa o número de casos esperados no ano. Então, se eu espero 100 e eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil casos, ou seja, dobrou o número de casos, aí eu tenho uma epidemia local. Se essa epidemia se expande, né, como aconteceu com a Covid-19, ela começou lá em Wuhan, na China, local, em um pequeno local. Desconhecidamente, né? Não sabíamos nem o que era, se era um vírus, o que estava causando aquela epidemia. De repente, ela alastrou no mundo inteiro e a infecção, a transmissão foi sustentada de pessoa para pessoa. Quando eu tenho acometimento de vários continentes, eu tenho então uma pandemia. Ah, professora, então quer dizer que uma epidemia pode tornar-se uma pandemia? Sim, isso é possível. Ela começa, né, com uma epidemia local, quando ela abrange os outros continentes, ela vira uma pandemia. Bom, eu trouxe por último aqui essa atividade, da atividade 1 da semana 3, para poder passar para vocês. Então, para a gente definir 3 termos básicos aqui. O que significa saúde? Com a aula de hoje vocês conseguem responder, né? Saúde não é somente a ausência da doença, mas é o indivíduo estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. O que significa, então, ter uma taxa de mortalidade? São os números de casos que ocorrem, de óbitos que ocorrem ao longo de um determinado período na população. E, por fim, a letra C aqui, incidência de uma doença. A incidência são os novos casos que surgem
de uma doença, né, em uma população específica. Se eu estiver falando de Covid-19, a população mundial corre o risco. Se eu estiver falando de uma doença em específica como o câncer de colo de útero, eu vou estar falando de um grupo específico, como por exemplo as mulheres, né? Então a taxa de incidência vai ser estudada sobre aquele grupo específico, ok? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Nós vamos continuar vendo o tema saúde na próxima aula, ok? Com outros conceitos e mais algumas atividades. E ficamos por aqui. Na próxima aula a gente se vê. Bons estudos e até breve!